Fala galera, boa noite. Sejam muito bem-vindos à segunda aula, como abrir sua empresa do zero. Vamos lá, vamos esperar a galera entrando aí. Mais um dia. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo. Ontem foi muito top, foi muito legal. E hoje estamos aqui para a segunda e última aula desse assunto, que vocês possam aí absorver com muito aprendizado. E já vai comentando aí, já vai dando, acenando. Quem gostou da aula de ontem, comenta aí. Importante para a gente já ir batendo aquele papo. Marcela aí chegou, Birds, a Daisy. Opa, top demais, galera, top demais. O Breno tá aí também, tá aqui do meu lado, o Juan. Isso aí, galera. Vamos nessa, que hoje tem bastante conteúdo aí. Só pra gente iniciar, vamos lá. Falando de ontem a gente comentou bastante coisa. Quem não assistiu a live, entra aí. Aproveita que o material tá top. Se você que tem um sonho de abrir a tua empresa, se você que tem um sonho aí de ser um empresário, empreendedor e começar da maneira correta, da melhor forma, não deixe de assistir a live de ontem. Tá imperdível e tenho certeza aí que vocês vão aproveitar bastante esse material, né? Só pra gente iniciar, nós ontem falamos, né, o que é uma empresa, nós falamos por que devo abrir uma empresa? Falamos aí das 3 inteligências, como é importante desenvolver as competências, o papel do dono, o papel do empreendedor nos seus negócios, né? Isso é importantíssimo. Quem age prospera, quem antecipa governa, quem reage é escravo, lembrando dessas coisas que são importantes. O porquê que nós abrimos a empresa, toda empresa nasce para vender, o mais importante de todas as empresas, papel, a palavra mais importante é vender. Toda empresa nasce para multiplicar, falamos sobre isso. Falamos da importância de vencer o medo, que nós vencemos o medo pela fé, a importância da fé na nossa vida como empresário. Importância também, antes de abrir tua empresa, você escrever tudo. Escreva como você quer que sua empresa seja, escreva como você quer que, né, seus negócios estejam daqui a um ano, né, o nome e tudo, né, antecipar aí os riscos. Fazer o seu modelo de negócio, que é importantíssimo para que o seu negócio possa prosperar. E dissemos, né, começar pequeno, é importante começar pequeno, com a chance aí do erro, foco do cliente, comunicação. E agora, né, nós vamos entrar, enfim, aí na segunda parte da nossa aula. Né? Eu digo como aula porque é muito conteúdo, então é importante que você revise aí, escreva tudo, papel e caneta na mão. Então já vai anotando suas perguntas, que no final nós vamos disponibilizar aí o material. Lembrando que vou sortear a mentoria durante 6 meses, para que você possa aí ter um acompanhamento no início da tua empresa, que é importantíssimo aí, para que você possa fazer. Enquanto isso o pessoal está entrando, vamos interagindo. Importantíssima para a interação de vocês, porque a gente tem aí uma aula dinâmica, bacana. Quem viu a live ontem? Comenta aí, eu assisti a live ontem, vai falando aí pra gente fazer essas coisas que são importantíssimas aí pra gente poder caminhar, né? Então vamos lá, pessoal, sem muitas delongas, porque ontem a aula ficou até comprida, mas ficou muito boa, assista aí, tenho certeza que você vai gostar. Então hoje vamos começar falando do quando eu devo abrir a minha empresa. Lembrando, né, eu cito muito aí alguns pontos que aconteceram comigo, porque a gente só tem autoridade de falar daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente aplicou, daquilo que a gente tem resultado, né? E quando eu abri minha empresa, eu estava num momento de transição, onde eu saí de uma empresa prestadora de serviços e estava reflexivo, aquela coisa toda, e falei, vou abrir minha empresa, será que estou no momento certo? Então isso é muito importante, você saber aí se você está no momento certo de abrir sua empresa. E eu vou te dar alguns insights, algumas ferramentas para você descobrir. E no final da aula eu vou te entregar um material para você fazer uma análise certeira aí, se você está no momento certo de abrir tua empresa, se é isso que você realmente quer, se você se sente confiante. E eu já começo citando
uma frase de um livro que eu ganhei de um amigo que da V4 Company, que faz aí toda a gestão de tráfego pago da Dantas Ambiental, e onde nós temos reuniões semanais. Ele me presenteou com esse livro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro interessantíssimo aí, já vai anotando se você quer ir enriquecer teu conteúdo com esses livros que eu vou falando para vocês, né? São livros que têm muitas informações. Então, o livro do Homem Mais Rico da Babilônia já começa dizendo: a riqueza como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual essa árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. Quanto mais constante, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Uma boa reflexão para a gente começar, pessoal. A empresa, é importante a gente ter sim a segurança, ter sim a confiança, ter a fé, ter as 3 inteligências para que a gente possa, né, caminhar nessa jornada que é maravilhosa, apesar de desafiadora, que é saber que ter uma empresa é como se a gente estivesse plantando uma árvore. Precisa de cuidados, precisa de poda, porque as podas vão nos fazer crescer também, né? Hoje eu, falando das metas da primeira live, hoje eu voltei a jogar tênis, né? Então voltei a fazer aula hoje de manhã, logo cedinho, 7 horas já estava batendo uma bola, e aí eu estava pensando, como que é? Abrir uma empresa é como se a gente estivesse querendo jogar tênis. Todo mundo sabe que é uma raquete, todo mundo sabe o que é a bolinha, mas na prática existem umas técnicas que são muito importantes. Não é chegar lá e sair batendo. Não, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um professor, você precisa saber ali o momento certo de se dedicar aí, em bater essa bola e o momento certo de chegar na bola. E é isso, nas nossas empresas não é diferente. Nós precisamos saber o time das coisas. O time é muito importante. Principalmente na hora que você for abrir a tua empresa. Isso aí vai te direcionar, né? Porque tudo que a gente começa certo tem muito mais chance de dar certo. E foi por isso que suscitou no meu coração fazer essa live com vocês. Essa aula de como a gente pode começar a ter a percepção de abrir a nossa empresa. É importante que a gente entenda se a gente domina aquele assunto que nós vamos fazer, que a gente vai abrir a nossa empresa. Unindo aí o propósito, unindo aí aquilo que está no nosso coração, é importantíssimo a gente saber se a gente domina, se a gente tem a validação, né? E se a gente consegue aí saber se aquilo que nós vamos pretender vender, nós conseguimos ter um domínio, né? Eu dou exemplo, se você quer abrir uma empresa de cookie, vou fazer um cookie para vender, legal, que nem eu te falei da Água Voz ontem, né? Que tem mercado para tudo, e realmente existe mercado para tudo, nós vemos aí na internet, que a internet facilita muito aí a nossa venda, a prospecção, a visualização da nossa empresa, como que a gente quer vender, tudo certinho. Então, isso é importantíssimo para que a gente possa ter uma validação. O que eu falo para você? Se for uma empresa que você vai fazer cookie, faça o cookie, junte 5, 6, 10 pessoas aí de confiança, distribua esses cookies e peça um feedback positivo e verdadeiro, feedback honesto, pessoas que sempre possam aí te dar um direcionamento se o que você está fazendo é algo que você pode vender. Porque muitas vezes a gente se arrisca em negócios, né, que a gente não tem nem a validação das pessoas. Então é importantíssimo saber se você domina aquilo que você faz, se tem a validação de pessoas, né, isso é importantíssimo. E já digo para você, se está fazendo sentido para você já esse início, já compartilha com pessoas aí que você acredita que precisam saber aí para abrir sua empresa, já compartilha, chama para a live, que vai ter muito assunto aí que vai ser top, tenho certeza que você vai gostar. Se está gostando, já compartilha aí que a gente fica feliz pra caramba, né? Já dá engajamento pra gente, já bate palminha, já acena, já faz aí, né? Isso aí, a Mayara já chegou aí no boa noite, é isso que a gente precisa, da interação de vocês. Então lembrando, como que eu sei se eu tenho validação? É importante você ter aí algumas chaves que eu vou te falar para você saber, né? Se você tem confiança naquilo que você faz, nas habilidades que você está fazendo, já é algo que você pode ter aí como validação. Se você tem reconhecimento, assim como eu te falei do cookie, se você vai vender o cookie, distribua, peça feedback positivo, o reconhecimento vai te dar aí a certeza do que você está fazendo, está no caminho certo, né? Se você está fazendo, já trabalha com isso em outra empresa, se você já tem aquela pouca supervisão, você não tem ninguém te supervisionando, você já virou supervisor, já virou gerente, já virou ali
uma pessoa, um CEO, não sei, um presidente, um diretor, você já tem uma validação do que você está fazendo, já foi reconhecido, né? Outra coisa que é muito importante, nas nossas empresas nós temos que saber que vamos no momento ensinar as pessoas aquilo que nós fazemos. Se você tem capacidade de ensinar as outras pessoas, já é uma validação top também que você vai colocar ali, pô, tenho validação, capacidade de ensinar, isso é muito importante. Lembra no começo da outra aula que eu falei que o dono da empresa ele tem que saber ter decisões rápidas? Isso é muito importante também. Então, quando você tem resoluções de problemas complexos, cai na tua mão no que você está fazendo, isso também já é uma validação de que se você já sabe o que você está fazendo, né? Outra coisa importante, você está num processo de aprendizado contínuo, busca lives, busca livro, busca treinamento, busca cursos, que tem muitos cursos bons, isso é importantíssimo. Então, isso é uma ferramenta que a gente sabe aí que você está no caminho certo. Sucesso constante, você foi promovido na tua empresa, você foi promovido nos teus gerenciamentos, você tem aí ferramentas aí de sucesso constante, isso também já valida isso para você se você está no time certo de abrir tua empresa. O feedback positivo, pessoas chegam para você e falam, ó, cara, pô, você está fazendo aí um trabalho excelente, nós estamos muito contentes com o seu trabalho, então também pode ser um indicador aí que você está na hora de já abrir teu negócio. E o mais importante de tudo, você tem satisfação pessoal naquilo que você está fazendo? Você sente amor pelo que você faz? Porque lembra, eu falei ontem também, você tem que abrir a tua empresa porque ela tem que ser um sonho daquilo que você quer realizar. Isso é muito importante, né? Importante você ter essas ferramentas e eu vou disponibilizar ela mais tarde no nosso canal, no WhatsApp, para que você tenha todas essas informações. Então é isso, seja muito bem-vindo aí nessa live e vamos lá. Felipe já chegou também, grande mestre, é isso aí, vamos lá. Filipão, apelidado Milão, Larissa, Elisângela. Então ter essas ferramentas e saber que você está no caminho certo é importantíssimo para que você abra a tua empresa. Essas ferramentas vão te ajudar e te dar segurança. Eu queria falar para vocês também de algo que é muito importante, os benchmarks. O que são os benchmarks? Quando você estiver prestes a abrir tua empresa, procure empresas que já estão fazendo isso de alguma forma. Pô, eu quero abrir uma empresa de engenharia, eu quero abrir uma empresa, uma esfirraria, eu quero abrir uma empresa de cursos, eu quero abrir uma empresa. Já existem empresas que fazem isso. Se essas empresas já fazem, a roda já existe. A gente não precisa inventar a roda de novo. A gente não pode copiar, porque cópia é crime. Mas a gente pode modelar. Modelar tem o período certo de você modelar aquilo que você quer fazer, você trazer para a tua realidade, para você fazer os teus melhoramentos, adaptar a tua realidade. Isso é muito importante. Pesquise empresas que você acredita que são referenciais para você. E por quê? Porque elas já traçaram um caminho. Elas já têm alguns clientes que são importantes, que vão te direcionar onde você vai prospectar a tua empresa. E tudo isso é importante na hora de você abrir sua empresa, que vão ser referenciais para aquilo que você deseja. No meu ramo, eu vejo algumas empresas que eu gosto, que eu acho, que eu penso, né? Que eu acho não. Acho é feio, né? Falar acho, não. Eu penso, eu acredito. Que são empresas que eu acredito que são referenciais para mim. Então eu olho, eu vejo o marketing que elas fazem, eu vejo as empresas que elas trabalham, os ramos de atividade, os serviços que elas já fizeram, né, para a gente ter um norte ali, para onde eu quero ir, o que eu quero ser, é importantíssimo. E tem outro benchmark, né, que são os nossos referenciais, que é de quando nós começamos na empresa, começamos a fazer, e que nos dá validação. Deixar claro, lembra da comunicação? Coloque a comunicação para o seu cliente, para ele saber o que você já fez. Deixe isso visível, os projetos, aonde você fez esses projetos, faça uma apresentação, mande para os seus clientes, que isso é muito importante aí, indiferente do ramo que você vai fazer, seja ele de produtos, de serviços ou produtos e serviços, os dois juntos. É importantíssimo aí você saber, antes de você fazer essa abertura da tua empresa, saber aonde os caminhos já foram trilhados, para que você tenha melhores resultados e o quanto antes. É importante a gente saber também o período de quando contratar, né? Como que eu vou começar contratando? Porque todo mundo pensa, pô, contratar é custo. Não, contratar é investimento. A contratação é um indicador, é uma chave de crescimento para a tua empresa. Quando você começa a contratar e contrata da maneira certa,
E lembrando, eu estou falando porque eu já tive essa experiência durante 5 anos de empresa que eu abri, em contratar de maneira errada, para tampar um buraco, para fazer ali algo que eu acreditava, não tracei o perfil que eu queria, não fiz algumas validações. E isso gera frustração, isso gera aí um custo para a empresa, porque toda demissão é que você não contratou direito, né? Se você tem que demitir, é porque você não contratou direito. Então é importante na hora de contratar. Que área que eu devo começar contratando, Michel? Pô, já guarda tuas perguntas aí, no final nós vamos ter o bate-papo aí de perguntas e respostas. Já guarda aí que eu conto com a tua pergunta, hein? É importante saber que se você vai contratar, contrate na área que você menos domina ou na área que está crescendo na tua empresa, que você precisa multiplicar essa área. Então, se você, não, que foi o meu caso, foi a primeira pessoa que eu contratei, foi a Bianca, que foi uma estagiária e evoluiu, virou funcionária e tomou rumos muito importantes aí na carreira dela. Eu contratei numa área que eu não tinha afinidade, que é a área de financeiro. Então, saber de tributo, saber de pagamento, recebimento, aquela coisa toda. Então eu acabei contratando nessa área. Não que você deseja fazer isso, porque você vai saber aí a área que você menos domina. Então, quando você está prestes a contratar, vai lá, alinha algumas coisas com essa pessoa, que é importantíssimo aí para o seu crescimento empresarial. Lembrando, contratar não é custo, contratar é investimento. Michel, como que eu devo avaliar o candidato, né? Qual que é o momento certo aí? O que esse candidato aí quer? O que eu quero? Então, coisas que são importantes. Hoje, as empresas, nos treinamentos que eu passei aí, conversei com mais de 50 empresários, né, nesses cursos, nesses treinamentos, nessas mentorias, e todo mundo diz que hoje todo mundo contrata por comportamento, avaliação comportamental. Ela diz muito mais sobre, muitas vezes, o conhecimento técnico. Eu falei ontem, daqui a alguns anos, toda empresa vai se tornar uma instituição de ensino. As empresas, elas têm que ensinar. E uma coisa que é difícil da gente ensinar é comportamento. Isso aí a pessoa já tem muitas vezes na tua natureza, já tem ali no CERN. Então a avaliação ali do comportamento é algo muito importante, algo que a gente avalia muito aí antes de contratar. Se tem comportamentos adequados, se tem ali os princípios e valores que a pessoa quer, que a pessoa está engajada em fazer. Então isso é muito importante. Vai contratar, avaliação comportamental. Conhecimento técnico para área específica, tem que ter um básico ali, se é um Excel, se é a área de financeiro, se tem alguma formação, faça a sua avaliação técnica aí do que você quer, né? E tá muito legal a interação, pessoal, importantíssimo aí. A Kézia falando, minha área, sou analista de comportamento. Existem pessoas especializadas aí para te ajudar a avaliar antes do comportamento. E tem algo que a gente faz que é o fit cultural. Ontem eu falei sobre cultura da empresa, que a cultura está acima, muitas vezes até do dono, muitas vezes de todos que estão ali, né? Que é importantíssimo. O que é a cultura da empresa? Aquilo que ela carrega no seu propósito, na sua visão, na sua missão, que tem que estar acima, né? Que são ali os aferidores dos indicadores como que está se comportando. A cultura da empresa é quando as pessoas que trabalham com você fazem quando você não está vendo. Essa é a cultura da empresa. Faça um alinhamento de fit cultural. Valores das pessoas. Quais são os seus valores? Eu tenho valores como a verdade. Que nem na minha empresa. Nós temos verdade, respeito e comprometimento. Esses são os valores da Dantas Ambiental. Então, quanto a isso, nós precisamos fazer esse alinhamento. Porque muitas vezes a pessoa não tem a mesma cultura, não tem os mesmos princípios, os mesmos valores. Isso pode te frustrar e você pode aí muitas vezes querer demitir a pessoa porque ela não vai estar alinhada com você. Então é importantíssimo a gente ter esse alinhamento do fit cultural, aquilo que você tem como verdade, que são os propósitos, que são os valores da tua empresa. Alinhe isso com o seu funcionário. E algo muito importante que nós devemos fazer em todos os nossos relacionamentos, alinhamento de expectativa. Quais são as expectativas daquele candidato? Diz para ele também quais são as tuas expectativas em cima dele. Porque muitas vezes você não alinha, ele não alinha, e durante essa jornada eles possam ficar aí frustrados, porque não estão crescendo, não estão aprendendo, só estão fazendo algumas coisas. E então é importante, alinha o comportamento, alinha o conhecimento, alinha a cultura e alinha as expectativas.
Galera, quando você alinha expectativas, os seus resultados são exorbitantes. Não gera frustração. Isso a gente deve fazer nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos de trabalho, até com as nossas esposas. Muitas vezes eu faço uns alinhamentos com a Amanda. Falo, Amanda, qual que você está pretendendo? O que você quer pra gente alinhar? Pô, imagina, eu querendo viajar 10 vezes por ano, a Amanda querendo viajar 2. Vai dar briga. Então vamos fazer algo que está fora do nosso alinhamento aí, da nossa cultura, dos nossos princípios, dos nossos valores. Isso é algo que isso direciona aí o nosso coração, né? Direciona tudo aquilo, os nossos sonhos, para que a gente possa aí muitas vezes ter os melhores resultados naquilo que a gente quer, né? Então, galera, se tiver, já guarda tua pergunta aí para o final. Hoje ela vai estar um pouco mais curta aí, porque ontem a gente estendeu bastante, né? A Elaine aí, boa noite, Elaine. Então vamos seguir aí com o material, né? Coisas que são muito importantes antes da gente abrir uma empresa, né? Eu falei ontem para vocês também, pô, se você desistir fácil, não é um indicador para você abrir tua empresa. Você tem que contar com a persistência, com a resiliência e ser antifrágil. Porque abrir uma empresa no Brasil não é fácil. Nós temos aí muitas dificuldades na hora de abrir a nossa empresa. E um dos aferidores durante a tua jornada como empresário é o teste do tempo. O tempo é o maior dos testes. E falando de tempo, nós tivemos a nossa segunda live lá, que foi gerenciamento do tempo. Se você não assistiu também, assista. Vou ficar dando esses insights aí para que vocês possam assistir. E é muito legal. E o teste do tempo é algo que passa pelo crivo da nossa existência. Nós vamos aí lidar com a fé, como eu disse, nós temos que ter a fé aplicada nos nossos negócios. Então, por muitas vezes o tempo, ele vai ser um aferidor durante o primeiro ano, que é o ano mais difícil da tua empresa, e eu vou explicar isso um pouco aqui abaixo, um pouco depois aí para você. E então, como que a gente pode superar o teste do tempo? Alinhando a expectativa e a realidade, mais para os nossos negócios. Por muitas vezes nós criamos uma expectativa muito grande, que já vamos começando a faturar tanto, já vamos ser um negócio que vai tal, que nós vamos aí, todos os nossos amigos vão fazer negócios com a gente. Não gera expectativa. Expectativa não, tenha metas. Metas sim, vou vender tanto, vou faturar tanto, por que eu vou vender tanto? Eu ensinei ontem os objetivos e a narrativa, como você vai criar os seus objetivos e como você vai descrever como que você vai chegar nessas metas. É importantíssimo. Por que não criar expectativa? Ah, se o seu amigo não comprar, você vai ficar triste? Você vai ficar triste, mas você não vai deixar de ter a sua empresa. Muitas vezes a gente abre um negócio achando que todos os nossos amigos vão aí comprar. Não vão. Fique tranquilo que é muito difícil as pessoas que honram os seus amigos. Então, se você tem o princípio da honra, que é algo que é de Deus, que Deus coloca no nosso coração, utilize. Se o seu amigo abrir um negócio, ajude ele. Vai lá, compra alguma coisa, dê um incentivo, vai visitar, é muito importante. Vai tomar um café, né? Vai tomar um refrigerante lá com ele. Isso é muito importante. Ajude teus amigos, faça negócio com seus amigos. O Caio aí, que tirou foto aí no chá revelação da Amanda, né? No nosso chá da Serena. E eu sempre faço negócio com meus amigos. Eu preciso do carro da minha empresa, eu vou lá com o Bruno, da 16, compro com ele. Eu vou fazer negócio, vou comer, eu passo lá no restaurante do Breno também, né? Na esquina da Esfirra. Eu vou fazer negócios, eu sempre procuro fazer com meus amigos, porque quando eu abrir meu negócio, eu sei qual é a dificuldade de não ter, por muitas vezes, alguns amigos por perto, né? Então eu vou comprar roupa, vou lá no Mateus da Presidente. Então eu procuro sempre honrar os meus amigos, porque isso vai ajudar. Então lembrando, quando a gente cria uma expectativa muito grande, coloca a régua lá em cima, a gente gera frustração. Então temos que trazer para a realidade, botar os pés no chão ali antes de abrir nossa empresa, para que a gente tenha aí melhores resultados e a gente não fique frustrado. Porque a gente precisa ser aí resiliente, ter a resiliência aí como forma de superar os desafios. É o quanto você volta depois de uma dificuldade, como que você retém ali depois de uma emergência, algo que vai deixar você ali um pouco desconcertado, sair da tua zona de conforto. Saiu da tua zona de conforto, conte com a sua resiliência, a sua força ali, né? Coloque nas mãos de Deus, que Deus vai te ajudar muito aí durante
essa jornada, tenho certeza, né? Muitas vezes a gente acredita que não vai conseguir, que nem o ano passado bater a meta foi algo desafiador para Dantas, mas nós batemos nos 99 do segundo tempo e batemos, e isso foi muito importante. Então eu vou te ensinar algo sobre a função exponencial aplicada aos nossos negócios. Lembra da função exponencial que nós tivemos ali no ensino fundamental? Isso serve para os nossos negócios. Função exponencial, o que é? Aquele eixo dos resultados, o eixo Y e o eixo X, que é a questão do tempo e energia. Quando que essa curva começa a seguir? Ao longo do tempo. No início nós vamos ter que gastar muito tempo, muita energia nos nossos negócios, para que os nossos negócios comecem a prosperar, para que o nosso negócio comece a dar resultado. Para que ano que eu vou ter resultado, Michel? Me explica. Vou te explicar. Já já eu te explico isso daí. Então, entenda a função exponencial para os teus negócios. É um tempo ali que você, quando abre o teu negócio, você vai depender ali. Lembra da lei de Isaac Newton? Eu vou explicar isso também um pouco mais, que é sair da inércia. Quando a gente sai da inércia, é muito mais difícil a gente sair de um ponto zero para 1, 2, 3 e aí começar a PA e PG. Mas Michel, você está falando de matemática, pô, tá me deixando um pouco confuso. É só para você entender que o eixo ele começa a subir ao longo do tempo e da energia que você gasta nisso. Que nem me perguntaram ontem, Michel, é importante eu ter um serviço e abrir a minha empresa? Eu acredito que quando a gente coloca toda a nossa energia na nossa intenção principal, a gente tem muito mais chance de ter os resultados que nós esperamos. Teste de paciência, que nem a Elaine está falando aí, pessoal. É importantíssimo ter a validação do tempo. É aquele negócio, será que eu quero mesmo? Será que eu vou suportar? Tem que entender que você vai passar por esse eixo e você vai ali ao longo do tempo. Eu acredito que foi o que aconteceu comigo. No terceiro ano começamos a ter ali resultados que são interessantes para o meu negócio. Né? Ter clientes substanciais, clientes de renome. Então clientes que nos traz bagagem, que nos dá aí segurança de investir na empresa. Então, passar pela curva do tempo, sobe, né, conforme nós vamos passando, vai subindo os nossos resultados e depois que ele começa a subir, você vai gastar muito menos tempo para ter muito mais resultados. A função do tempo, ela é muito importante no nosso negócio, nós não podemos esquecer disso. Então, lembrar lá da aula de ontem, né? Resiliência, persistência e ser antifrágil. É muito importante para você que quer ter a tua empresa, para que você não desista do teu negócio. Desistir não faz parte da palavra de um empresário. Eu não vou desistir, indiferente do que aconteça. Eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou conseguir. É isso. Você tem que ter a fé aplicada. Coloque sua fé aplicada nos teus negócios, mesmo nos momentos mais difíceis, porque eles vão chegar e você vai precisar disso. Então, passar pela linha do tempo, não gerar frustração, não colocar expectativa, achar que você vai ter a colaboração das pessoas que você mais gosta, não é muito difícil para isso, né? Então, coloque aí, escreva a tua pergunta, já vamos interagindo aí, que é muito importante, pessoal. Então, lembrando, eu disse ontem, 80% das empresas, elas fecham no primeiro ano. Por quê? Porque começa errado, começa com uma expectativa muito alta. E aí a gente sabe que no mundo dos negócios a expectativa não ajuda em nada. A fé sim, a expectativa não. E 60% das empresas que abrem não passam do quinto ano. Isso é um dado muito interessante. Por quê? Porque isso mostra a dificuldade que nós temos em lidar com as dificuldades. Nós ainda temos, por muitas vezes, dificuldade e colocamos o medo nos bloqueia muito, né? Eu falei ontem sobre o medo. Então vamos aí deixar esse medo de lado. Como que a gente vence o medo? Através da fé. Então, quando a gente coloca a fé à frente, nós temos aí resultados impressionantes, né? Desenvolvendo aquelas 3 inteligências que eu disse ontem. A inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência racional, né? Através de livros e tudo mais. Então, quando a gente desenvolve essas 3 inteligências, nós nos tornamos mais fortes, com as bases mais sólidas, para aguentar porrada. Nós precisamos saber aí que nós vamos ter que lidar com algumas dificuldades que elas vão surgindo ao longo do tempo. Então, pessoal, só para explicar um pouco aí o que fala sobre os números, né? Os números, não sei se vocês sabem, todos os números eles são formados por conta da quantidade de graus que eles formam.
O número 1, você vê lá, é o 1 que tem uma perninha que é 1 grau. O 2 é o segundo que tem 2 graus. O 3, a partir disso, eles vão tendo 3 graus. O 4, 4 graus, né? A formação dos ângulos aí nos números. Então, os ângulos, eles são formados por graus. Então, quanto mais ângulo forma na forma, é direcionado o número. Era assim que foi iniciado aí o cálculo e tudo mais que a gente aprende hoje na matemática comum. Então, pessoal, saber lidar com o primeiro ano de empresa é importantíssimo. Nós temos muita coisa aí para entender ao longo desses anos. Eu vou falar durante os 9 anos, que são coisas aí que são importantíssimas e a gente aprende muito com isso. O ano 1 é o ano da sobrevivência. Então, o ano da sobrevivência, eu dei um exemplo e sempre dou, que é como se fosse o nosso primeiro ano de vida. A gente depende de muitas coisas, a gente não consegue andar sozinho, a gente não consegue se alimentar sozinho, a gente precisa aí de alimentos mais trituradinhos, e isso nos ajuda aí a entender que o primeiro ano de empresa é o ano da sobrevivência. Nós temos que fazer tudo para sobreviver, porque lembra da estatística? 80% das empresas que abrem terminam o seu ano fechando, 80%. Então, faça o básico para você se manter vivo. Se você vai vender produto, compre os produtos mais importantes. Lembrando, pessoal, que na jornada da tua empresa, o que manda é o caixa. Tenha muito cuidado com o caixa da tua empresa. O caixa é rei, o caixa é quem manda na tua empresa. Tanto é que me perguntaram ontem na live sobre como fazer para abrir a empresa para investidores. É sobre o valuation, é sobre o equity. O equity e o valuation é feito em cima do seu caixa, de quanto que você recebe, de quanto que você gasta. E lembrando da frase que eu disse ali do livro do Homem Mais Rico da Babilônia, é sobre economia. Eu digo que economizar é como cortar unha. Nós temos que cortar gasto é igual cortar unha. Nós temos sempre que cortar gastos. É difícil, pessoal, mas é importantíssimo para a saúde financeira da tua empresa. Né? Uma empresa que está crescendo, ela não tem dinheiro em caixa, porque ela está investindo, ela precisa investir em produtos, ela precisa investir em marketing, ela precisa aparecer, ela precisa fazer algo, ela precisa baixar o preço. Né? Muitas vezes quando você está abrindo a tua empresa no primeiro ano, você tem que ter um preço atrativo aí para a galera vir e conhecer. Né? O segundo ano da tua empresa a gente considera como o ano da conservação, manutenção. Nesse estágio, o foco é a manutenção de tudo que você fez, do status quo, né? Sem buscar grandes mudanças ou inovações. É a manutenção daquilo que você estava fazendo, já deu certo e você vai aplicar no teu segundo ano, para você gerar ali uma estabilidade nos teus negócios, para você aumentar suas vendas, entender aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim. Então o segundo ano da tua empresa é o ano de manutenção. Não é para ser feito grandes mudanças. Ô Michel, mas eu vejo as empresas aí, unicórnio, que já abrem e já tem aí, que são empresas de tecnologia, são um caso à parte, que são empresas que escalam, empresas que têm escalonamento, elas são empresas aí que podem gerar um resultado muito maior. Empresas de tecnologia, elas têm esse fit aí de exponencializar. Né? E como que eu posso exponencializar? Quando você consegue atingir um número muito grande de pessoas. Lembra que eu falei que a palavra mais importante da tua empresa é venda? Que você tem que acompanhar isso diariamente. Quantas vendas estão sendo feitas, para quem que está vendendo, se está gerando lucro, se está gerando liquidez aí no teu caixa. Isso é importantíssimo. Acompanhar isso é importantíssimo. Né? Então você vai aí durante o seu segundo ano fazendo essa gestão e manutenção e exponencializando os teus resultados. E então vamos para o terceiro ano, que é um ano do coletivo, que essa etapa é marcada pela busca de fazer algo diferente. Pô, tô fazendo isso, tô dando certo, tô caminhando, então já vou abrir mais um leque de produtos, vou abrir mais um leque de serviços. Eu estava fazendo só consultoria. Lembra que quando eu abri minha empresa eu não tinha recursos? Eu tinha uma impressora tinta, 3 meses de aluguel e um notebook. Todo mundo está cansado aqui que está perto de mim de eu rir. Mas é uma verdade, eu não tinha dinheiro para investir. E eu fui gerando lucro através das consultorias, dos projetos. E depois do terceiro ano eu comecei a investir em equipamentos. Comprei meu primeiro tratorzinho, comprei as ferramentas, comecei a fazer umas prestações de serviço. E isso foi aumentando. Então você vai ver ali o quanto que você está fazendo e o serviço que você pode aumentar no terceiro ano da tua empresa, que é o ano do coletivo, aumentar ali o que você pode implementar, que você vai aumentar o foco ali nas suas
no seu serviço, nas quantidades. O terceiro ano é um ano muito, muito importante aí, que vai decidir a virada de chave da tua empresa, né? Eu estou falando, pessoal, com base naquilo que eu apliquei na minha empresa, naquilo que eu aprendi. É o que eu falo, aprender, aplicar e ensinar. É assim que a gente consegue prosperar e transbordar. E é esse propósito que eu estou aqui fazendo com vocês, passando um pouquinho mais da vivência, daquilo que eu investi nos conhecimentos, aquele tempo que eu investi nos livros, né, nos cursos, nos treinamentos, nas conferências. Então é muito importante para você entender, porque eu não estou falando daquilo que eu não fiz, assim daquilo que eu já apliquei e estou querendo passar para vocês. Então, pessoal, passamos para o quarto ano, que é o ano da estrutura, o ano da consolidação. O objetivo desse ano é consolidar as conquistas anteriores, estruturando maior a organização e os seus projetos. O quarto ano é o ano das pequenas mudanças. Você já fez ali no terceiro ano algumas mudanças significativas, aumentou ali o seu ramo, aumentou ali a sua demanda, aumentou ali o coletivo, aumentou as suas contratações, é o ano de contratar, é o ano de você ampliar suas visões. Lembrando que eu disse, né, o que muda de uma empresa para outra é a visão do dono. É isso que muda. O que é a visão? Né? O que você faz com o que você tem de valores? O que você vende com aquilo? Como que as pessoas te veem? Então a visão do dono, eu vou te dar um exemplo. O que é visão? Visão é diferente de enxergar. Quando a gente tem uma visão, por exemplo, um piloto de avião que voa por visão, por visual, ele tem que ter a visão. Visão é daquilo que você está vendo. Lembrando, fé é aquilo que não vemos, não enxergamos. E assim tem que ser com a nossa visão. Lembra que eu falei para você na aula de ontem? Escreva como você quer estar, a visão que você quer ter do teu negócio para daqui a um ano, a visão que você quer ter do seu negócio para daqui 5 anos. Isso aí é a fé aplicada. Então, no quarto ano aí você está implementando a tua visão, implementando aquilo que você já expandiu. Então você tem que ter um visual perfeito da tua empresa. Você tem que visualizar aquilo que você tem nas mãos, o teu potencial, para você explorar isso, para você poder prosseguir nos próximos anos. Vão vir algumas dificuldades, é um ano muito desafiador. Então, é algo que você tem que ter cuidado aí para você fazer na tua empresa. E entramos aí no quinto ano, que é o ano da consciência, né? O quinto ano. Lembrando, né? Vou falar só mais um pouquinho aí, né? O 1, só para lembrar. O 1 é o que tem um ângulo. E o 1, ele representa a parte mais importante. Se você perceber, o 1 é uma seta. Então, por que Adão foi o primeiro homem, né? O primeiro homem e o 1? Porque o 1 ele aponta para Deus. E é o número que tem um ângulo, né? E aí o 2, o 3, a importância do terceiro ano da tua empresa, que é o ano aí da consolidação, que é o ano que você vai ampliar. Lembrando que nós somos corpo, alma e espírito. Lembrando que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando do número 3 aí, que é gasoso, líquido e sólido, né? Qual que é a importância? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Os números não são jogados, a gente tem que entender. Não estou falando nada de misticismo, viu, pessoal? Estou falando simplesmente de números e o quanto eles representam aí na nossa história e na nossa caminhada. O quarto ano, né? O quinto ano, por que nós temos 5 dedos, né? Sendo que nós somos um dos únicos animais que tem os 5 dedos. O quinto ano ele representa a maestria, a consolidação. Por isso que tem as faculdades que são de 5 anos, né? Tudo isso não é em vão. É quando você se torna mestre naquilo que você faz. Você já passou pela validação, você já chegou na consolidação da tua empresa. O quinto ano é um ano muito importante aí, onde você vai gerar a maior consciência daquilo que você faz. É um ano sobre fortalecer, solidificar a sua conquista, ter uma consciência clara do caminho percorrido e do que ainda precisa ser feito. Então no quinto ano é um ano de você analisar friamente aí os seus negócios, aquilo que deu certo. É o ano de você ter a sua consciência expandida. O mestre só se forma com 5 anos, né? Então é importante a gente saber disso para a gente aplicar nos nossos negócios, né? Então, passando do quinto ano da consciência, da solidificação, nós entramos no sexto ano. O sexto ano é o ano da desarmonia. Lembra o sexto anjo, tudo mais, o numeral 666, né? Representa aí a desarmonia, né? De tudo que nós vivemos aí. É importante nesse ano você ter a coragem, porque é um período onde pode surgir muitos desafios, onde nada dá certo. Mas Michel, você está falando isso, é fato. Estamos aí entendendo sobre os números e o que eles representam.
Então, é o ano da coragem. Os desafios, as confusões. Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Estou perdendo cliente? Está dando aquilo que eu acreditava dar certo e não está certo? Então, é um ano de superar as adversidades. É um ano que representa aí a importância de você não desistir. É o ano da desarmonia. O 7º ano, ele significa a criatividade, reinício. Lembra? Pintando o 7 aí como o significado da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias, no 7º ele descansou. Então é importante você entender que no 7º ano você vai passar ali, né? Eu estou falando de ano, mas pode ser período, tá, pessoal? Pode ser o mês, pode ser trimestre, se você dividir por trimestre, pode representar aí para vocês alguma coisa no seu tempo, né? Estou falando em ano porque para mim é assim e foi assim que a gente vem aplicando, né? Então o 7º ano é o ano da criatividade, pensando em novas formas de abordar problemas e oportunidades. É esse que significa o 7º ano. Espero chegar lá e estar aqui para te falar com mais consolidação. 8º ano, o ano da metodologia e padrões, o número 8. Nós aprendemos tudo isso, pessoal, no Enneagrama Vitruviano que eu fiz no Mastermind. Ele me passou essas ferramentas e aplicações, né, para te dar um embasamento de onde eu estou tirando. Onde você está tirando isso, Michel? Estou tirando de materiais muito ricos e importantes. Então o número 8 significa metodologia. É a época de você criar processos eficazes, melhoramento de processos, metodologias, padrões, aquele padrão para que você possa aí passar pelo crivo do tempo. Então isso é importantíssimo. E o 9º ano significa o ano do poder, o ano da tradição. Você já passou por todas as fases, então você já é uma empresa madura, suficiente para, se você quiser vender a tua empresa, você já tem resultados consolidados, você já passou pelo crivo do tempo, você já passou aí por tudo, e esse ciclo ele vai se renovando de 9 em 9 anos, certo? Então, olhar para as tradições no 9º ano, estabelecidas, avaliações, o que deve ser mantido, o que não deve, e aí você vai iniciar 1, 2, 3, 4, tá? Então isso é importantíssimo, pessoal. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar sobre Isaac Newton. Isaac Newton foi um físico, um matemático, que na verdade ele aplicava a filosofia através dos números. Mas Michel, por que você está dizendo isso? Vou te explicar. Então, pessoal, só para lembrar, se você está gostando, se você quer a mentoria de 6 meses, dá um print, posta nos teus stories e eu vou salvar essa live, vou deixar ela salva para você ir lá e comentar. Mentoria. Quem comentar nas 2 lives, na de ontem e na de hoje, postar nos stories aí e me marcar, vai estar concorrendo aí a mentoria durante 6 meses com acompanhamento semanal para que você possa abrir sua empresa de uma forma mais assertiva e eu possa aí te ajudar nesse desafio a vencer o medo. Então voltando lá, pessoal, Isaac Newton. Isaac Newton transformou ali algumas coisas que ele observou na natureza, que já existia, lembrando que ninguém inventou nada, tudo já existia na natureza. Ah, mas e o avião? Já existiam os pássaros. E a energia, o calor, o fogo já existia, né? Que é uma transmissão de energia. Então, se você parar para analisar, tudo já existe na natureza. Deus já criou tudo. O homem só transformou ali para algumas coisas que ele quis aí melhorar a nossa vida e a velocidade que as coisas acontecem. Então, Isaac Newton fala muito sobre a inércia. Por que você vai falar da inércia? A inércia é isso que você vai fazer quando você vai abrir sua empresa. Você vai sair do ponto zero e vai dar energia para que essa massa ela continue se movimentando, né? Lembrando que o que fala na inércia? Tudo que está parado tende a ficar parado. E tudo que está em movimento tende a se manter em movimento. Então, se você tem um sonho de abrir sua empresa, pegue essas 2 lives, estude, concorra a essa mentoria. Eu tenho certeza que você vai aplicar e vai gostar muito aí do que você vai ter de resultado. Então, Newton já dizia, inércia, saia, movimente-se, vai atrás dos teus sonhos, faça aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Deus não coloca uma vontade no teu coração que você não possa realizar. Movimento constante, sempre se movimentando. O segredo de todo negócio está no próximo passo. Se você tem sonhos, coloque esses sonhos para realizar. Sai do movimento. Primeira frase que eu disse do homem mais rico da Babilônia. Comece a fazer, o quanto antes você plantar a tua árvore, antes você descansará na sombra dela. Não é fácil cuidar, a árvore precisa de cuidados. Tem formiga, tem que irrigar, tem que cortar, tem que podar, tem que fazer tudo isso. Então, Newton já dizia nos seus modelos matemáticos, toda massa que está em movimento, ela tende a continuar em movimento. E tem a segunda lei de Newton que fala sobre ação e reação. O que é ação e reação? A gente sabe, se a gente der um soco numa parede,
vai doer na nossa mão, porque a energia que a gente aplica, ela volta pra gente. E é assim, não só na física, mas na nossa vida também. Ação e reação, toda a força que eu aplicar, eu vou receber. Lembra da função exponencial? Dedique-se ali 100% a tua energia para que você tenha o recebimento daquilo que você está colocando, que do plantio. Na Bíblia já fala, plantar e colher. Se nós plantarmos, nós vamos colher. Deus só dá a semente para aquele que semeia. E é assim nos nossos negócios também. Quanto mais plantarmos, quanto mais coisas nós fizermos, quanto mais a gente dedicar tempo, nós vamos receber isso de volta. E também a terceira lei que eu quero falar para você, que é a lei da gravidade. Isso vai ser um diferencial para os teus negócios absurdo. O que é a lei da gravidade, Michel? Todos os corpos se atraem devido à sua massa. Os corpos maiores atraem a massa menor. Se você pular, a Terra vai te atrair para ela. É a força da gravidade. Nada mais é que o corpo de maior massa atraindo os corpos de maiores massas. E por que você está falando isso? Estou te falando isso porque quanto maior for o teu tamanho, mais atrativo você vai se tornar. Lembre-se da parábola dos talentos. Quem tinha os 5 talentos foi o primeiro a ser escolhido, foi o primeiro a ter ali, né, a multiplicar. Então, quanto maior você se tornar, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você aplicar nos seus negócios, isso você vai se tornando interessante. Mas a lei da gravidade diz sobre a gravidade? Não, diz sobre nós também. Quanto maior a nossa massa, mais a gente vai atrair negócios, mais nós vamos atrair vendas, mais nós vamos se tornar interessantes para que a gente possa aí ser empresas que são significativas e tenham resultados ao longo do tempo. Né? A gente não abre uma empresa para fechar. Eu disse na primeira aula que toda empresa ela tem 3 caminhos: ser dada, ser vendida ou falir. Nós preferimos as 2 primeiras, né, pessoal? Diz aí se você prefere as 2 primeiras. Eu prefiro vender, em uma hora vender minha empresa, porque nós temos um tempo determinado. Então lembrando, pessoal, para finalizar essa aula, falando aí, a inércia, ela vai te ajudar a sair. Todo corpo em movimento tende a estar em movimento. Pense no próximo passo de quando você abrir a tua empresa. Pense aí o que você vai fazer. Ação e reação. Toda energia que eu colocar, tudo que eu plantar, eu vou colher. Isso é fato, não sei o que estou falando, é Deus que escreveu na Bíblia. Então, lembrando que a Bíblia é a chave de todo, é o manual do ser humano. Você sendo religioso ou não, espiritualidade ou não, então tem que entender aí que é importantíssimo a gente entender sobre essas leis que foram descrevidas na física e que refletem muito sobre as nossas vidas. Aí, ó, o Lucas já disse, prefiro as 2 primeiras. O Filipão também, prefiro as 2 primeiras. Amém, pessoal. Vamos nessa. Então é isso, pessoal. Lembrando, eu vou finalizar essa live e eu peço a licença de vocês para fazer uma oração. Para que você que tem esse sonho aí de abrir tua empresa, conte comigo nessa jornada. Me manda um direct, vamos conversar, a gente tem muito a trocar. Né? Eu não tenho medo de passar aquilo que eu conheço, porque eu tenho um Deus que me rege e que me leva aí a encher meu coração e transbordar através do Espírito Santo, e é isso que eu quero fazer na tua vida, pessoal. Então, para finalizar essa live, eu vou deixar essa live salva. Não esqueça de dar esse print, me marque nos stories para que a gente possa aí fazer essa jornada, você concorrer a essa mentoria durante 6 meses. Eu vou estar acompanhando a pessoa que ganhar, vou sortear isso amanhã. Depois que todo mundo comentar e postar nos stories, eu vou ficar muito feliz de ver. Eu respondo, eu converso, se você tiver alguma dúvida. Então, pessoal, eu vou finalizar com uma oração, se você me permitir. Senhor Jesus, eu te agradeço por esses 2 dias intensos, nessa quase 1 hora que estivemos aqui no dia de hoje, não 1 hora do dia de ontem, Senhor Jesus. Eu entrego cada pessoa que passou por essa live por curiosidade, por cada pessoa que entrou por conta do chamado do nome, e eu tenho certeza que foi o Senhor que trouxe elas até aqui, Senhor Jesus. Eu coloco, Senhor, todos os sonhos, Senhor Jesus, que o Senhor dê uma unção de sabedoria, Senhor Jesus, que o Senhor transborde na vida dessas pessoas, uma unção de coragem para que elas tirem as suas empresas do papel, para que elas consigam, Senhor Jesus, a prosperidade do céu, para que elas possam, Senhor Jesus, alcançar aquilo que o Senhor tem colocado no coração delas, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor não coloca nada no nosso coração que nós não possamos realizar, porque muitas vezes os sonhos nós acreditamos que somos nossos, que são nossos, mas na verdade são teus, Senhor Jesus. Que o Senhor dê uma fé aplicada, que o Senhor dê a porção dobrada dessa fé, para que nós possamos chegar nos resultados que nós tanto sonhamos, Senhor Jesus, para que nós possamos
honrar e glorificar o teu nome aqui na terra. E é para isso que nós estamos, Senhor Jesus, que nossos propósitos, os meus e de todas essas pessoas que estiveram aqui, eles estejam alinhados aos teus propósitos, aos teus princípios milenares, a tua palavra, Senhor Jesus, para que nós não sigamos sem a luz dos nossos pés, sem a espada que é o teu conhecimento da tua palavra. Que o Senhor aumente a nossa fé através de tudo que nós ouvimos aqui, que o Senhor nos dê essa coragem para conseguir, Senhor Jesus. Eu creio que nós iremos conseguir, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor Jesus, os teus negócios, para que nós possamos multiplicar na vida das pessoas, porque é isso que o Senhor coloque. Nossos propósitos, eles são para abençoar as outras pessoas, não só para nos abençoar. E eu creio, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado por acreditar aí em tudo isso que a gente falou. Se você concorda com essa oração, diz amém. Vai ficar salva, vai ficar aí. Indique para as pessoas que estiveram, se fez sentido para você. Comenta lá, dá um print e manda aí para aqueles que você acredita que vai embarcar nessa jornada. Lembrando, tudo isso vai te ajudar a clarear o início da tua jornada. Coragem, fé aplicada, desenvolva inteligência, aumente suas competências, sua comunicação, tenha habilidades, ame pessoas e continue aí na tua jornada. Tenho certeza que a tua jornada de empreendedor, de empresário vai ser algo que vai despertar muito na vida das pessoas que estiverem ao teu redor. É para isso que nós abrimos empresas. Não é para ganhar dinheiro, é para ser mais sábios. É para isso que Deus coloca isso no nosso coração. E sabe que você tem aí um parceiro, um amigo para essa jornada. Eu agradeço muito aí, pessoal. Vou estar salvando a live, assista de novo, assista. Se pedir indicações de livro, peça aí que nós vamos aí estar junto com vocês. Essa jornada desafiadora, mas muito boa. E um dia descansaremos juntos, nos encontraremos e falar, pô, Michel, aquela live sua fez todo sentido, me deu coragem e eu vou ficar muito feliz de ter feito isso e te ajudado. Que Deus te abençoe. Conte comigo. Vamos junto. Deus tem muito a fazer nas nossas vidas. Nós somos multiplicadores do reino. Nós somos multiplicadores daquilo que Deus coloca na nossa vida. Vamos nessa, pessoal. Que Deus te abençoe. Desculpa, eu não coloquei aí perguntas e respostas, pessoal. Se vocês têm perguntas, pode mandar aí. Eu já ia encerrando a live sem as perguntas e respostas, pessoal. Desculpa. Eu nem me liguei. É assim mesmo. Se vocês aí têm algumas perguntas, mande aí. Vou separar aí mais 10 minutinhos para a gente responder essas perguntas e respostas, caso vocês tenham, caso ficou alguma dúvida. É importantíssimo aí para esclarecer. E lembrando, vou deixar a live salva. Quem quiser aí, estou à disposição. Manda aí, pessoal, se fez sentido, se você gostou, se não tem pergunta, elogia, manda um coração, manda uma palminha, que isso que me deixa feliz, né? Já dizia que a palma é o salário do artista. Não sou artista, tá, pessoal? É uma brincadeira só. Mas só pra gente descontrair aí. Às vezes o assunto fica sério. Então, se você tem perguntas, manda aí. Vamos lá. Juan mandando aí, parabéns pelo conteúdo. A Dani mandando as palminhas, agradeço. O Luquinhas, parabéns, irmão, Deus abençoe. Amém, irmão, que Deus abençoe muito você. Você aí vai ser um empresário de renome aí na região, vai alcançar muita gente com o seu trabalho, com o seu comprometimento. Tenho certeza, é um exemplo aí de fé aplicada, né, como abrir seu negócio. A Ana Zorneta, dando os parabéns, grande Ana, mamãe do ano, hein? Oh, beleza, glória a Deus, Deus abençoe muito aí, pessoal. É isso aí, pessoal, tô vendo aí que é isso. A Késia mandando live riquíssima, obrigado, Késia, minha irmã, paz do Senhor, Deus te abençoe. Felipão, parabéns, irmão. Obrigado, pessoal, pela credibilidade aí. Espero... o Robson está perguntando. Como tirar um Prolabore para quem está abrindo? Pô, Robson, que pergunta interessante. É o que eu disse ontem, né? Quando nós temos um padrão de vida, nós devemos, na hora de abrir a nossa empresa, então, diminuir um pouco, né, o nosso padrão, porque nós vamos precisar de recursos para investir na nossa empresa. Então, muitas vezes, você tem que identificar ali o que você quer manter de padrão, o mínimo que você precisa para sobreviver. Isso vai ser o seu norte na definição do seu Prolabore, né? Então, quando nós estamos abrindo nossa empresa, nós temos que saber o quanto que nós precisamos vender, o lucro que nós vamos ter para a gente alcançar um Prolabore mínimo. Lembrando que eu falei, o caixa da empresa é rei, o caixa é quem domina a empresa, é o que vai te nortear nos investimentos,
nas melhorias, em tudo que você fizer. Então é importantíssimo você definir um prolabore, principalmente no início, nos 2 primeiros anos, principalmente no primeiro ano, aí para você ter a sobrevivência. Lembrando que eu falei hoje, o ano 1 é o ano da sobrevivência. Espero ter respondido aí o Robson, sapateira, grande amigo aí. E isso aí, pessoal. Se tiver mais uma pergunta, manda aí que nós temos aí mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para responder, para que a gente esteja no tempo certinho aí de quase 1 hora de live. É importante. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou ficar feliz, porque hoje teve muita interação. Foi a segunda aula, a continuação da de ontem. Quem não assistiu a de ontem, assista, pessoal. Desde já agradeço, viu? Deus abençoe vocês. E semana que vem temos live de novo. Vai ser uma live muito legal. Já vou dar um spoilerzinho aí, que vai ser, né, a importância do exercício físico no cumprimento do nosso propósito. Porque sabemos aí que o nosso corpo é a nossa carruagem, né? Nossa carruagem que leva o nosso espírito, que leva a nossa alma. Então é importantíssimo estarmos alinhados, corpo, alma e espírito. Não devemos. Vou trazer aí um convidado especial para falar da importância do corpo aí no cumprimento do nosso propósito. Também para nós, quando temos uma rotina muito estressante aí de exercício, como é importante. Pessoal, conta comigo, estamos aí, que Deus abençoe vocês e vamos para a próxima. Acompanhe nas redes sociais. Fiquem com Deus, Deus abençoe.